Bem-vindos à nova temporada do ConectaCast da AlaGev, um hub de ideias e conexões sobre eventos e viagens corporativas, que gera experiências transformadoras e contribui para a ampliação do seu conhecimento, através de soluções, tendências, histórias e novidades do nosso segmento. Esta temporada é comemorativa dos 20 anos de AlaGev. Teremos a participação dos membros de nossas comunidades, que contarão quais foram as principais mudanças que o mercado de viagens e eventos corporativos passou nos últimos 20 anos. Serão muitas histórias e experiências incríveis para ouvir nos episódios da temporada comemorativa. Apertem os cintos e aproveitem essa jornada. Olá! Bom dia, meu nome é Giovana Januzelli, eu sou diretora executiva da AlaGev, Associação Latino-Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas. A AlaGev é uma associação única no mercado, porque nós temos no nosso espaço cliente e fornecedor, quem compra e quem vende viagens e eventos corporativos. E ao longo do ano nós realizamos para os nossos associados uma série de eventos, uma série de reuniões, justamente para trazer capacitação, compartilhamento de conteúdo, networking qualificado, geração de negócios e principalmente a gente ter várias mãos para construir um mercado mais equilibrado e sustentável para esses dois players. A AlaGev faz 20 anos esse ano e em comemoração aos nossos 20 anos, nós estamos fazendo uma série de podcasts. O podcast da AlaGev é chamado ConectaCast, vai para o Spotify, mas também vai para o YouTube em um videocast, que você vai poder ver e acompanhar o nosso bate-papo. A organização da AlaGev é em comunidades. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a comunidade de tecnologia e inovação em viagens. E nós vamos falar um pouco sobre, nessas últimas 2 décadas, o que mudou no segmento de viagens corporativas com foco em inovação e tecnologia. Então, para começar o nosso bate-papo, eu queria convidar aqui os nossos participantes das comunidades para dizerem qual foi aquele ponto mais alto, aquele highlight que vocês sentiram que teve uma grande mudança quando a gente fala em tecnologia e inovação para viagens corporativas? Quem começa? Bom dia, Giovana. Bom dia. Eu sou a Fabiana Escudeiro, sou gestora de viagens da Sensidia, né? Estou aí há 20 anos trabalhando nesse mercado. E, bom, eu acho, Giovana, assim, que o ponto alto, né, é a adoção de sistemas de reservas online, que são os online booking tool, que as agências de viagem aí conseguiu passar uma maior agilidade para o gestor de viagem, para o viajante, né, porque são plataformas aí que permitem essas pessoas reservarem seus voos, seus hotéis, carros, qualquer tipo de serviço, direto pela internet, né, com fluxo de aprovação mais rápido. Então, assim, aquelas trocas de e-mails, hoje você, com esses sistemas online, reduziu drasticamente. Você tem agilidade, você consegue, em tempo real, né, o viajante escolheu aquela tarifa, ele já reserva o voo, já manda para o aprovador, então o processo ficou muito mais simples, né? Antigamente, nossa, para você fazer uma reserva, aquela troca de e-mail, mandava a cotação, quando escolhia o voo já não estava mais disponível. Então, assim, eu acredito que o ponto alto é, sim, a adoção desses sistemas online. Na minha opinião, assim, é o ponto-chave, né? Aí, lógico, a gente tem uma sequência de coisas, os aplicativos e tudo mais. Eu não sei o que os colegas aqui também acham, né? A Ângela e o João. Então, a gente teve a visão aí da Fabi sob a ótica de gestora de viagens. A Fabi também já sentou do outro lado, né, Fabi, como fornecedora. Então, você viveu muito esse mundo da tecnologia de fato e sente essa diferença que houve na vida dos gestores de viagens. E, Ângela, você se apresenta e conta pra gente o que você sente que foi um ponto alto nesses últimos 20 anos.
Obrigada. Meu nome é Ângela, sou da empresa Neodente, né, do Grupo Strauma. Eu sou formada em turismo também há 20 anos, né? Trabalhei 7 anos na Disney, nos parques, em Olha, navio. Foi uma experiência muito legal. E há alguns anos eu estou nessa área do corporativo, né? E eu também acho assim, as ferramentas de busca, né, esse online, eu lembro que no começo eu ia em cada companhia aérea, sabe, para ver qual que é o valor dessa, fazer a comparação, e agora você tem tudo centralizado, a autonomia do passageiro, ele mesmo escolhe, né, então isso trouxe uma agilidade e uma ansiedade também, eu acho, porque se não está lá naquela hora, ou se você tem que fazer uma alteração, ou alguma coisa muda, a pessoa já fica estressada, e então é interessante como a ferramenta ajuda e ao mesmo tempo traz um pouco de, eu vejo isso também, um pouco de ansiedade. Tem que ser tudo para ontem. exatamente, exatamente. Essa agilidade também, ela acaba se voltando contra a gente, né? Ainda mais para os ansiosos. João, e você? Conta pra gente, se apresenta e conta pra gente. Bom, primeiro, bom dia, né, a todos. Obrigado aí pelo convite, a Lajev, Giovana, as minhas colegas aí, a Fabi e a Ângela. Acho que elas duas, elas resumiram muito bem, né, o contexto desses últimos 20 anos. Eu sou um cara de tecnologia, então hoje eu sou o head de tecnologia aqui na Copas Tour. Sou responsável por toda a parte de fazer essa coisa que está na frente acontecer, né. Estou no mercado de turismo, de tecnologia em turismo há muitos anos, desde 2006, e na área de tecnologia desde 94, né? Então eu acompanhei toda essa transformação que houve nesses últimos anos. Então se a gente pegar desde um timeline dos primeiros sistemas integrados, né, as primeiras redes sem a internet, então isso já melhorou. As comunicações antigas com as companhias aéreas eram via telefone, às vezes tinha que mandar um malote, quando chegasse um malote lá, que tinha as confirmações, você tinha que passar o cartão naquele papelzinho que deixava, né, o cartão assim, tinha que fazer o crec-crec, depois ligar para confirmar até o ralador. Nós tínhamos os boarding pass, que você sujava a mão com tinta quando você pegava. Então, assim, toda essa, né, desde a tecnologia física, né, do nosso e-ticket, que hoje está no celular e a maioria das coisas até hoje você não precisa nem mais do celular, né, o seu reconhecimento facial já permite. Então, se a gente pegar o timeline todo do que a gente tem hoje, a transformação das redes, depois a internet, a parte de mobilidade, como bem colocou a Fabi aqui, então todo esse movimento de tecnologia, o mercado de turismo absorveu, claro, dentro do seu contexto, né, eu costumo dizer que o mercado de turismo ainda na tecnologia, ele é conservador, ele aproveita as tecnologias, mas ele ainda não faz da tecnologia seu maior meio de ferramenta, ainda são os consultores, são as pessoas, são relacionamentos que fazem a parte do turismo criar, né, por isso que uma organização como a Lajev, que faz muito forte esse network, ajuda bastante. Então, para mim, essas transformações ajudaram, criaram ferramentas, aceleraram, criaram novos mercados, novos produtos para a área de turismo e facilitaram demais aí o dia a dia, não só do consultor, mas também do gestor de viagem, né? E a ansiedade que a Angela tocou bem, acho que ela foi aflorada no pós-pandemia, né, então hoje todo mundo quer as coisas rápido, quer voar, quer resolver agora, porque meu diretor precisa sair agora, porque meu gerente precisa estar lá amanhã, então eu acho que a tecnologia também está aí para ajudar nessa velocidade que a gente precisa compor as coisas. Nossa, a gente vai ter muita coisa para falar, gente, porque eu acho que 20 anos atrás, né, eu não lembro nem de a gente pensar numa... Eu lembro de nem ter celular ainda, o computador fazia aquele barulhinho de escado. Então, a evolução, de fato, foi uma coisa muito fácil e simples da gente sentir.
E aí eu queria trazer a questão que vocês já abordaram um pouco, que são os aplicativos móveis. Hoje a gente tem aplicativo, eu acho que exatamente para tudo, né? A gente tem aplicativo não só de você poder ter na palma da mão o controle todo da tua viagem, mas também de todos os parceiros, companhia aérea, hotelaria, carro, mobilidade, transporte terrestre. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse caminho que nada existia, e aí de repente a gente tem essa quantidade enorme de aplicativos móveis, que no final a gestão de viagens, na minha ótica, né, ela tem que fazer aí um enumerado de tudo que tem no mercado para poder apresentar para o viajante dela e incentivar que o viajante baixe esses aplicativos. E aí a gente tem a mobilidade, né? Isso transforma qualquer lugar em um lugar possível para você poder trabalhar, porque você carrega a tua vida ali num celular. E aí eu quero ouvir um pouco de vocês, cruzando esse surgimento todos esses aplicativos, da viagem na palma da mão, e aí cruzando com a experiência do viajante, porque eu acho que tudo isso tem um foco muito grande na experiência do viajante. João, você quer começar sob a ótica da agência? Claro. Eu acho que do ponto de vista de agência, a gente tem algumas soluções que normalmente a gente acaba apoiando, né, os nossos clientes, né, as corporações, com os modelos, né. Então, por exemplo, nós aqui na Copas Tour temos um aplicativo, na verdade temos 2 aplicativos de mobilidade, sendo um aplicativo focado exclusivamente na mobilidade terrestre, onde eu permito que os viajantes façam as suas consultas de Uber 99, táxi, e isso já associa para um processo de expense, por exemplo, de demonstração de prestação de contas ao final da sua viagem. A gente tem os aplicativos convencionais que demonstram, por exemplo, a passagem, se houve alguma alteração no voo dele, se tem alguma solicitação nova que ele pode fazer. Então, às vezes ele quer comprar um ancillary, já fazer o check-in, então tudo isso no celular já é fornecido. E acho que o que eu costumo dizer até em tecnologia, mesmo que às vezes a gente não tenha um aplicativo efetivamente, a gente pode trabalhar o que eu chamo de mobile first, trabalhar o nosso site, os nossos serviços, entregando, né, num conteúdo. Eu acho que travou o João. Bonitinho. Voltou, João. Mobile first, começa a explicar de novo porque travou você. Vamos lá, desculpa. Bom, mobile first é quando você transforma seu site de internet como um primeiro canal de comunicação, né? É o seu primeira página de acesso. Então, você acessar pelo celular todo o conteúdo do seu site e conseguir do celular, sem precisar de uma tela grande. Entendi. Entendi. Tudo na palma da mão, de fato. Meninas, me contem vocês. Aplicativo móvel, toda a mobilidade que a gente tem e a experiência do viajante. Depois eu quero ouvir a experiência de vocês, porque são 2 coisas completamente diferentes. Aí, a experiência do gestor de viagens e a experiência do viajante nesse cenário de mobilidade. Bom, Gi, olha, eu vou falar agora do outro lado, né? Por exemplo, o João falou aí do aplicativo aí que a Copas Tour oferece, tem todas essas funcionalidades. Nem todas as agências oferecem um aplicativo com todas essas integrações. Então, por exemplo, hoje o gestor de viagens, ele tem ali acesso ao online Booking Tool, por exemplo, né, que tem diversas ferramentas no mercado, e ele faz a sua solicitação de viagem, emite, né, recebe ali o voucher, tudo, mas aí ele precisa fazer o check-in. Aí ele tem que se é Azul, ele tem que ir lá baixar o aplicativo da Azul, fazer o check-in dele.
Se ele tem um seguro viagem da Assistcard ou de qualquer outra operadora, ele tem que baixar o aplicativo daquela seguradora. Então, assim, dentro de uma viagem, ele tem que baixar vários aplicativos. Eu sei, assim, eu acompanho bastante as evoluções da Copastura. A Copastura é uma agência que entrega muita coisa bacana em questão de tecnologia, assim, primordial no mercado, mas não é a realidade de todas as agências. Então, acaba que o gestor, o gestor tem que orientar o teu viajante, olha, ok, você recebeu ali o aprovador já está super acostumado com o aplicativo para fazer as aprovações, isso daí está tudo certo. Mas aí, tratando de todas as outras coisas, ele vai ter que baixar outros aplicativos. A gente não tem isso tudo integrado ainda, não tem um único, por exemplo, o OBT mesmo, ele não oferece um aplicativo onde está ali tudo integrado. Né? Então, ele vai ter que baixar alguns para conseguir complementar ali, para ter a sua experiência totalmente online, né? Então, eu acho ainda falta, né? Porque a gente, como eu já trabalhei do outro lado também, numa empresa de OBT, eu sei que existem umas limitações, né? Por exemplo, hoje você consegue fazer uma reserva de hotel online 100%, mas se você quiser fazer uma alteração, você não consegue, você tem que fazer uma solicitação e pedir isso manual. Então, a gente tem um processo que a gente fala assim, até a página 2 é online, né? Então, a gente tem algumas limitações sim aí, mas a gente vê que a indústria está evoluindo, as empresas estão evoluindo, né? Então, isso é muito legal. E vai também muito do papel do gestor também de estar sempre se informando dessas ferramentas e trazer o que é de melhor para a empresa, para deixar a experiência do viajante cada vez mais agradável, né? Não se tornar um fardo ter que viajar. Seria isso. É bem isso mesmo aqui, eu também acho, né? A gente tem muita ferramenta, mas dá para melhorar muito, principalmente... Eu acho que tem aquela parte também do hotel, sabe? Aqueles hotéis pequenos, lá no interior a gente tem isso também, que eles não parece que a tecnologia não chegou lá e acaba travando aqui, né, para nós. E o app hoje em dia meio que faz parte de todo mundo já espera, né? Chega um funcionário novo, tá, qual que é o app, né? Eu quero já saber qual que é, já vou... Os aprovadores parece que eles já estão mais acostumados mesmo, né? Mas a gente está bem dependente mesmo de aplicativo hoje em dia, né? Eu não sei o que vai vir no futuro, mas precisamos melhorar isso daí e centralizar se possível. Eu acho que o grande, talvez, ponto para a gente vai você acessar uma única plataforma e daí ela derivar aí para uma série de outras plataformas que a gente precisa utilizar numa viagem corporativa. Ontem a gente estava num bate-papo aqui com a turma de hotelaria e eu comentei com eles que é tão automático para mim, né, como viajante, baixar o aplicativo da companhia aérea, mas nunca foi automático baixar o aplicativo de um hotel, para eu fazer um check-in antecipado, para eu entender como estão meus pontos, para eu fazer meu check-out, subir uma documentação como a gente faz em companhia aérea. Vocês veem os viajantes de vocês relutando para utilizar essa quantidade de aplicativo, porque na pessoa física, né, gente, o mundo, ele é outro, né? Quando a gente vai para PJ, a pessoa meio que... Não sei se o viajante um pouco desaprende a facilidade que ele já utiliza na pessoa física. Ele também sente que diversas facilidades que ele tem na pessoa física não tem na PJ. E às vezes ele demanda essas facilidades. Mas vocês sentem resistência dos viajantes para baixar os aplicativos? E eles têm conhecimento dos aplicativos dos hotéis? Vocês informam isso? Eu acho que é um pouco também de diversidade, né? Você viu, em companhia aérea, por exemplo, se eu for falar aqui no Brasil, a gente tem 3, né? Então, meio que, ok, Azul, Gol e TAM, você baixa lá seu aplicativo. Agora, hotelaria, se você não pega as grandes, né? E, como, por exemplo, a Cora ainda a gente tem aqui uma boa... Um bom público, né, que baixa e conta os pontos, tudo. Mas a gente tem, acho que, muito pulverizado, eu vejo, não sei, talvez é a minha visão. Você tem cadeias enormes, mundiais, assim, e eu me perco
às vezes, sabe? Um Hilton tá junto com qual que é a categoria de pontos dele? Talvez eu, como gestora, tenha que fazer esse trabalho também interno, né? De aprender mais para daí eu poder passar isso pro passageiro, porque eu acho realmente aéreo, ok, mas a hotelaria ela é muito pulverizada, no meu ver. E tem rede que você tem o nome da bandeira, mas não é administrado, e enfim, tem uma série de detalhes que acabam mudando um pouco o cenário comparativamente com companhia aérea, que é mais simples, né? João, você vê alguma ideia para poder auxiliar nessa questão e facilitar, ter tudo realmente mais na palma da mão, num único lugar, e ele ali deriva para outros tantos, ou até auxiliar o gestor de viagens com esse número imenso que tem aí de aplicativos, fazer um mapeamento para poder auxiliar com aquela determinado cliente? Bom, acho que tanto a Fabi como a Ângela, elas contextualizaram aquilo que eu falei logo no início, né, com relação ao mercado o mercado de turismo ainda ser um mercado conservador, no sentido que, assim, existem vários padrões, né, então o hotel tem um padrão de comunicação, aí eu tenho os acordos, o corporativo fala diferente do turismo de lazer e assim por diante, mas eu acho que, assim, não é tão difícil você garantir a jornada do viajante dentro da palma da mão, né? Eu acho que o que precisa é uma união de esforços entre todas as frentes, né? Então, a frente viajante com a frente gestor, com a frente agência e com a frente fornecedor, né? Onde essa fusão, né, de informações possa chegar na ponta de forma correta. Existem aplicativos hoje que você pode usar, e alguns até são gratuitos, que você consegue vincular a tua viagem lá, você manda o e-mail da tua viagem, ele marca lá dentro, né, a Copa Tour, como a Fabi falou, a gente está sempre olhando novidades para fazer isso acontecer, então os nossos aplicativos hoje para os viajantes já fazem tudo isso, ele já concentra a informação. Nós também não temos por exemplo, não somos OBT padrão XYZ, a gente trabalha com todos os OBTs, assim como a gente trabalha com todas as companhias, e para nós isso é a maior dificuldade, né, porque na tecnologia, principalmente no turismo, 90% dos processos tem a ver com integrações, e aí quando a gente fala de integração, você imagina a quantidade de integrações que a gente tem que fazer para, né, fazer a informação chegar. Aí você chega lá na companhia aérea e fala assim, não, mas eu preciso fazer isso para o meu cliente. Ela fala, mas isso eu ainda não tenho disponível no sistema de integração. Posso te entregar amanhã, né, mas agora eu não tenho. Então, essa união entre todas as pontas, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que a gente consiga padronizar. E tem um lado, né, principalmente no Brasil, né, o Brasil tropicaliza demais as suas tecnologias. Então, quando você pega lá fora que 90% das coisas estão dentro de um GDS, e o GDS também fornece aplicativos que facilitam a vida e uma série de coisas, aqui no Brasil, assim, o GDS é muito caro, então começa a entrar em outras brigas, né? Então, acho que esses são os pontos aí que a gente tem que estar em atenção. E eu queria falar com as meninas, entender de vocês, o que vocês acham que foi para a gestão de viagens um grande diferencial, os dados, os relatórios, a informação em D+1, o que impacta vocês de uma maneira positiva para fazer a gestão de viagens? Olha, Gi, hoje, assim, esses sistemas, né, tudo que, por exemplo, o ABT mesmo, ele te dá muitos relatórios, muitos dados para a gente conseguir aí fazer as métricas, para a gente conseguir verificar se as políticas se elas estão de acordo mesmo, ou se a gente precisa revisar a política. Então, esses relatórios ficaram muito mais fáceis.
de acesso. Mas a gente tem muitas dificuldades ainda, sim, nessa questão de relatório, porque você extrai ali do OBT, daí você tem, por exemplo, Uber, você tem que solicitar o relatório, você tem um relatório à parte, então você ainda precisa, de uma maneira manual, juntar todas essas informações para você ter ali O cenário de o cenário. viagens. Isso. Uma coisa que a gente estava falando, que eu acho assim, que no turismo, parece que é uma terra sem lei, assim, não tem. Eu sinto que o nosso mercado, ele não tem uma união. Então, por exemplo, quando uma companhia aérea lança lá que vai ter assento isso, não sei o quê, um monte de coisa para você comprar, não está de acordo, por exemplo, com os OBTs para fazerem. As integrações não estão prontas no OBT. E aí o viajante chega para a gente e fala assim, mas no site da Gol, no site da Azul, ou no site do hotel, do que for, eu consigo comprar tal coisa, por que eu não consigo comprar aqui pelo OBT? Né? Então, parece que o OBT está sempre no final, assim, é o último a ser avisado do que está novo no mercado, vamos dizer assim. As companhias lançam, os hotéis não têm nenhum tipo não tem um órgão que fiscaliza, então o hotel pode dizer que ele é 5 estrelas e ele nem é. Então, assim, não tem, eu acho que falta isso, sabe? Eu acho que se tivesse essas fiscalizações, tivessem normas, né, a partir de hoje vai ser assim, porque a gente tem aí as formas de pagamento que hoje evoluíram muito, que são, né, os cartões virtuais, que isso nossa, para nós aqui, empresa, isso é fantástico na questão, principalmente de auditoria, de segurança, de compliance, é excelente, só que a gente tem lá na ponta o hotel que não está preparado para isso, que não lê o voucher, que emite a nota fiscal errada. Então, a gente está sempre ali, né? Um processo até a página 2 online, depois... Vira tudo off. Vira tudo off. E o gestor, eu, pelo menos, eu tenho ali um trabalho, né, mensalmente, de ter que fazer toda essa conciliação manual, né? Lógico, eles falam assim, o hotel, quando você faz cartão virtual, ele já nasce conciliado. Isso é uma maravilha, isso é ótimo, realmente, no relatório já sai lá tudo pronto, né? A gente aqui, eu forço muito o pessoal a usar ao máximo o online, né? Quando cai no offline, eu já questiono por quê, porque às vezes é um problema de sistema, acontece, mas se a pessoa não está conseguindo, o que está acontecendo, porque o online, sim, é o que vai trazer a maior segurança para nós em questão de dados, né? De dados, exato. Porque repositório único, né? Porque no manual a gente pode ter aí uma manipulação de dados, isso não é legal. Então, mas eu falo, assim, a gente evoluiu, mas ainda tem muita coisa para evoluir, muita coisa. E, Ângela, como que você sente aí, para você, na gestão? O que é um ponto importante de tecnologia que você faz diferença na tua vida? Eu concordo com a Fabiane, já melhorou bastante, né, esses relatórios que a gente recebe, mas, por exemplo, os não voados, eu ainda tenho dificuldade aqui, e realmente, eu acho que ainda vai melhorar muito, mas parece que, sabe, as pessoas não veem viagem nessa área tecnológica com tanto apreço como vê outras áreas, sabe? Não sei, eu sinto assim, que parece que viagem vai sempre ficando de escanteio, vamos resolver outras coisas mais importantes na economia, e viagem nessa parte de tecnologia parece que está sempre patinando. Quem sabe, né, gente, com a história da inteligência artificial, os chats todos, GPT, essa evolução toda, ela traga um ponto aqui para a gente em viagens e também em eventos de mudança. Ontem a gente bateu um papo com a Vanessa Martin, e ela é uma estudiosa de tecnologias para eventos,
E a gente está pensando em falar justamente qual é o impacto que o chat GPT, inteligência artificial, poderia ter, já tem e poderia ter em viagens e eventos. Eu acho que a gente vai ver aí bastante mudança no nosso caminho. E aí, gente, para encerrar, infelizmente, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham que será a tendência ou aquele sonho máximo que vocês têm em relação à tecnologia para viagens corporativas? Se você pudesse criar algo, pensar em algo, o que seria para resolver as questões que vocês sentem que são dores hoje? João, quer começar? Olha, se eu começar, eu puxo a fila aqui, eu não paro mais, mas assim, vamos lá. Primeiro, queria agradecer vocês aí pelo papo, acho que a gente tem muito assunto ainda pela frente de tudo isso. Eu acho que eu vou resumir de uma forma muito simples. Eu acho que a tecnologia ela tem que estar a serviço do viajante e garantir que os gestores, os fornecedores tenham maior transparência em tudo que a gente está fazendo hoje dentro do turismo. Então, a tecnologia aqui, como a Fabi falou da conciliação, como a Ângela falou, né, da página 2, né, do offline, eu acho que assim, a gente não precisa estar com tudo 100% online, mas a gente tem que facilitar ao máximo, né, estar servindo a todos. É uma missão minha como homem de tecnologia, como pessoa de tecnologia, levar essa tecnologia a todo mundo. Você falou do chat GPT, da inteligência artificial, tudo isso já é uma realidade, a gente já vem usando para uma série de coisas, mas sem dúvida nenhuma, se a gente fosse resumir aqui, o viajante ele conseguisse sair da casa dele, voltar para a casa dele com a maior tranquilidade possível, sem que a viagem seja um peso, né? Que ela seja, mesmo a negócio, que ela também seja tranquila, prazerosa, para que ele possa fazer o trabalho dele com a viagem, né? É assim que eu enxergo. Menina, sonho máximo. Olha, Gi, para mim, o maior sonho começaria primeiro colocando lei nessa terra. Eu preciso de padrões, preciso determinar as coisas aqui, porque cada um inventando a sua roda fica difícil. Mas, para mim, o sonho é tudo online, né? Tudo online, eu não ter que sair, ficar procurando, baixando relatório em outra página, entrando em outro sistema. Para mim, tudo seria o ideal se a gente tivesse dentro de um único lugar, uma única plataforma. Isso para mim seria assim, e tudo conciliado. Nada assim, não tô falando nada de off mesmo, eu tô falando tudo online. Esse é meu sonho. Eu gostaria que fosse assim. Mas para isso a gente tem aí muitos desafios, que é o que eu falo. A gente precisa, eu acho que enquanto todo mundo, cada um faz uma coisa, um quer sair na frente do outro, uma companhia quer sair na frente da outra, o hotel quer sair na frente do outro, não vai ter como, porque os sistemas não tem como acompanhar isso, as integrações não fazem de um dia para o outro, essas integrações demoram, tem custo, é alto, e aí o pessoal fica criando e muda, e aí o ABT fica desatualizado, então não dá, eu acho que precisa ter uma conversa séria aí, que tem que ter alguma coisa que coloque lei nesse negócio. Muito bom, Ângela. Eu gostei desse negócio de lei mesmo. Uma coisa que me veio na cabeça foi essas várias ferramentas, vários sites que a gente tem, que é o mesmo hotel, mas tem preços diferenciados, por quê? E daí vem o passageiro e fala, nossa, se eu faço naquele aplicativo é mais barato, por que o seu é mais caro? Isso que você tem um acordo, e isso é um desgaste desnecessário, né? Se realmente a gente colocasse ordem na casinha... É um desgaste diário, né, Ângela? Diário. Você tem que ficar provando o tempo inteiro. Exatamente, isso é desgastante. Então, se tivesse mesmo lei, seria ótimo, automatização realmente... ponto a ponta, seria maravilhoso, né, e apps centralizadas também, né, acho que para o viajante ia ser muito bom, isso que a Fabi comentou lá, de ter tudo assim, né, em uma só ferramenta, sem você precisar baixar vários, seria muito legal.
Muito bem, gente. Agradeço a participação de vocês, esse bate-papo que a gente teve aqui hoje nesta manhã. Estamos em São Paulo, no Espaço Gamer da R1, no WTC Event Center. E logo mais esse bate-papo vai para o Spotify, também para a TV Alagev no YouTube. Agradeço, eu acho que tem muito ainda a gente poder pontuar aí com bem mais tempo cada uma dessas questões que foram levantadas hoje. E agradeço o time aqui da House que está apoiando a gente e nos falamos em breve, gente. Obrigada. Obrigada, Muito pessoal. obrigada. Um abraço. Obrigado a Tchau, vocês. tchau. Abraço a Tchau, todos. tchau.